Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Estreia hoje, dia 21, a série documental Caminho do Peabiru, o legado que o tempo escondeu, que vai jogar luz sobre uma das rotas terrestres mais antigas do continente americano. Produzido pela empresa sul-mato-grossense Dáquila Pesquisas, a obra vai exibir descobertas de alto valor histórico após mais de 3 décadas de trabalho. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre essa novidade, essa super novidade cultural aqui para o nosso estado, eu estou recebendo aqui a Fernanda Lima, diretora de pesquisa dessa série documental. Fernanda, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Carlos, Guilherme, bom dia, Lorena, bom dia a toda essa audiência maravilhosa, gigantesca que vocês têm aí, né? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Antes de mais nada, Fernanda, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre a Dáquila. Eu acho que antes da gente trazer um pouquinho sobre a obra, né, sobre essa série documental que vai ser lançada hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa empresa sul-mato-grossense. Claro. Dáquila Pesquisas, ela tem um caminho aí de mais de 30 anos já de pesquisas. A nossa sede principal é aqui no Mato Grosso do Sul, no município de Corguinho, e nós temos o primeiro observatório, eu diria que o único observatório astronômico do Mato Grosso do Sul também. Nós fazemos pesquisas, nós temos associados em diversas partes do Brasil e pelo mundo. Nós somos hoje mais ou menos 800 mil associados. Contamos aí com estruturas de pesquisas em vários outros estados também. E as nossas áreas de pesquisas, agora, né, nós estamos muito focados nessa parte mais de arqueologia, história, mas nós pesquisamos também a área de astronomia, genética e diversas outras áreas aí. Temos vários profissionais envolvidos e temos profissionais também contratados, simpatizantes e pessoas que vão aí se juntando ao grupo, que fica realmente cada vez maior. Ô Fernanda, você me falou agora sobre Corguinho, né? Já me vem na cabeça a situação envolvendo as pesquisas relacionadas a OVNIs na cidade. Vocês têm trabalhos relacionados a esse tema? Temos sim, nós temos trabalhos, inclusive esses dias, vou ter que dar um spoiler aqui. Por favor. A gente tem várias luzes que estão aparecendo, a gente vai começar a divulgar já desde o mês de fevereiro, que estão aparecendo na região de Corguinho, e não somente, né, nós ali associados, nós, né, ficamos ali na sede, pessoas ao redor e inclusive em Campo Grande têm filmado essas luzes misteriosas e elas vêm aparecendo aí. A gente está divulgando justamente para ver se pessoas em outros lugares também conseguem ver essas luzes e mandar as filmagens aí pra gente. A gente vai falar disso em breve aqui no Giro Estadual de Notícias. Já vamos deixar marcado com a Carol já um novo bate-papo para trazer mais informações sobre um próximo trabalho de vocês. O foco legal. Agora é justamente sobre essa série documental Caminho do Peabiru, o legado que o tempo escondeu. Fernanda, vamos explicar para quem está nos ouvindo de onde surgiu essa ideia de explorar o Caminho do Peabiru como um tema central dessa série documental? Carlos, na verdade, essa pesquisa ela já vem sendo feita há mais de 40 anos. Foi um dos primeiros indícios que nós tivemos dessa riqueza que nós temos no Brasil e algo que as pessoas geralmente não comentam. E nós vimos ao longo desses anos que esse caminho ele está muito bem preservado no Brasil. Ele existe em outros continentes também, mas, assim, incrivelmente, muitas vezes a gente não tem nem essa ideia, no Brasil está muito preservado. Então, aqui é bem mais fácil a gente fazer a pesquisa e encontrar ainda pavimentação, onde existe a pavimentação, que geralmente são os caminhos de pedra, é muito mais fácil a gente conseguir ver esse caminho aqui. E a gente percebe o seguinte também, que essas rotas, elas são exploradas em outros países, são rotas turísticas e que elas fomentam a economia enormemente, além de contar a história também. E o que a gente pensou nisso aí? A gente agregar essa parte do turismo, o fomento à economia e também aí outros profissionais. Existem inúmeros historiadores que já sabiam dessa história, sabiam do caminho e que agora a gente está trazendo à tona, né, essa riqueza que é uma riqueza brasileira aí, de todo o povo brasileiro. Ô Fernanda, em que momento que vocês, a equipe, né, percebeu de fato que o Peabiru
era um caminho que merecia essa investigação mais profunda, essa série documental, essa pesquisa científica aprofundada justamente e que traria aí um conteúdo magnífico como esse que vai ser apresentado hoje? A gente tem falado muito sobre, né, tem vindo à tona, né, essa questão toda do Brasil, da história do Brasil. A gente fala que a história do Brasil ela é muito contada pelos europeus e nós mesmos, os brasileiros, a gente não conta tanto a nossa história. E quando nós começamos, porque há anos nós já rodamos em vários estados, vários locais, a gente tem muito acesso à população, comunidades indígenas, os ribeirinhos, pessoas que, assim, estão em estados que a gente às vezes nem pensa, né? O norte do país, por exemplo, muita gente nem tem olhos, né, para algumas regiões. E quando a gente começou a ver a vida que existe nesses locais, a riqueza da história, a gente falou, a gente não pode deixar isso daí simplesmente, né, embaixo do tapete. A gente tem que trazer porque é a nossa história, né? É a origem, não somente, né? É uma origem nossa aqui, dos nossos caminhos dos povos daí brasileiros, mas também remete à origem da humanidade, né? Então, é uma história que merece ser contada e merece ser entendida, colocada nas escolas, dos profissionais, né? Isso daí tem que ganhar o mundo aí. É verdade, essa nova geração, né, precisa conhecer. Ô Fernanda, explica um pouquinho pra gente, houve alguma nesse período em que vocês estavam fazendo a pesquisa, até fazendo a gravação, houve alguma descoberta que nem vocês estavam esperando e que descobriram aí durante as gravações e até mesmo durante a pesquisa e que vai estar nessa série documental? Tem sim, tem algumas surpresas. Olha que legal. A gente encontrou pavimentos aí bem diferenciados do que nós já havíamos encontrado. Pavimentos que eles têm, realmente você vê que existe uma tecnologia que eles colocaram ali. Não é só pegar, né, todo mundo vê, é um caminho de pedra, eles pegaram as pedras e colocaram ali. Não, houve uma forma, um pensamento e uma tecnologia para que aquilo fosse colocado em lugares específicos. Esses pavimentos, eles têm também algumas marcas que são marcas que são intrigantes. Como é que aquelas marcas foram feitas em pedras, né? Por exemplo, a gente encontra pegadas fossilizadas. Então, isso intriga demais, né? Pra gente imaginar, né? A gente conseguir imaginar, você tem um cimento fresco, você pisa ali, é muito comum, né? Se você está fazendo a pavimentação ali do seu passeio, o seu cachorro pisa em cima e fica a marquinha da pata dele ali. É exatamente isso, só que a gente acha isso nas pedras. Então, isso pra gente é completamente diferente, é intrigante. E nós achamos pegadas, inclusive, muito grandes, que remeteriam a pegadas de gigantes, pegadas com mais de 2 metros de comprimento. Ô, Fernanda, eu acredito que para vocês, ajudar vocês nessas descobertas, vocês precisaram aí de vários equipamentos tecnológicos, né? Como que isso acabou contribuindo para o resultado final do material? Imprescindível. A tecnologia hoje em dia, ela leva a gente, ela consegue fazer com que os nossos olhos vejam os lugares onde a gente não consegue chegar. Então, por exemplo, nós temos o LiDAR. O LiDAR, ele é um laser que você consegue passar mesmo na mata densa e você consegue enxergar o que tem ali no solo, na superfície, como se você retirasse a mata, como se fizesse um raio-x daquele local. Então, alguns caminhos que o pessoal já tinha indicado para a gente, e eles falam, esse caminho vem até aqui, só que ali já é a mata, a gente não consegue enxergar. A gente, passando a tecnologia, a gente consegue ver a continuidade desses caminhos. A gente usa muito o GPR também, que aí ele já tem uma profundidade no solo. Então, os indícios, né, que o pessoal fala, não, aqui eles falam que teriam túneis, teriam galerias, a gente consegue passar esse equipamento e a gente verifica que realmente existem túneis, existem galerias naquele local. Então, assim, realmente, assim, facilita, dá uma agilidade, o tempo fica bem pequeno, é seguro, porque também você não precisa entrar em todos os lugares, tem lugares que são ermos, tem lugares que são bem perigosos, e traz uma velocidade e realmente, assim, os dados é muito precisos. Você consegue os pontos precisos de algum local que você precise ir, você olha e fala, não, a gente tem que ir nesse local aqui. Ao invés de ficar vasculhar uma região gigantesca, você já tem um lugar ali, olha, isso daqui está diferente, a gente tem que ir exatamente lá. Olha isso. Inclusive, durante a pesquisa que vocês fizeram, até mesmo durante a gravação, teve algum achado que acabou mudando, como vocês tiveram que recalcular a rota, porque o que vocês encontraram era algo diferente do que vocês estavam imaginando?
vocês conseguiram fazer? Saiu tudo conforme vocês esperavam, de fato? Não, nunca sai. Isso daí sempre existem os imprevistos, não tem como, né? A gente trabalha com uma equipe, inclusive de logística aérea, que precisa resgatar a gente em alguns momentos, em alguns locais, porque algumas coisas não tem como. A gente precisa levar os profissionais, né? Os arqueólogos, geólogos, geógrafos. São quantas pessoas na equipe para produzir um conteúdo como esse, Fernanda? Esta equipe que fez as últimas filmagens, ela é uma equipe que contou com mais ou menos aí 35 pessoas, né? Os profissionais e o pessoal todo, né, que estavam também fazendo as filmagens. Inclusive é um desafio para a gente achar pessoas que façam esse tipo de filmagem, porque nem todo mundo está muito, né, disposto, ou tem até condição física mesmo de entrar em alguns locais aí que a gente entra. Mas são vários desafios, sim, a gente faz tudo, logicamente, com a maior segurança, mas alguns locais a gente precisa entrar. Alguns locais a gente faz a avaliação para ver o tipo de profissional ou o tipo de equipamento que a gente tem que ir, né? O pessoal já avisa, olha, esse local aqui é um túnel, a gente vai ter que trazer, por exemplo, oxigênio, não tem como a gente entrar, a gente já tentou, não tem jeito, então a gente faz toda essa avaliação para a gente conseguir chegar até os lugares e trazer a informação de volta, que é o mais importante, né? E também, até mesmo para não colocar a condição física de vocês em risco, né? Porque nós estamos falando aqui de lugares históricos em que alguns estão até mesmo abandonados pelo tempo. E na sua visão, Fernanda, por que você acha que... Você acredita que esse caminho do Peabiru, ele foi, de certa forma, vamos dizer assim, escondido pelo tempo? Você acredita que existe aí vários Brasis dentro do nosso Brasil? Com certeza. O que a gente vê hoje em dia é que, inclusive, várias rodovias foram feitas em cima desse caminho. Então, em alguns lugares onde nós chegamos, a gente pode ver que existe uma pavimentação em cima da pavimentação. E o que acontece? Como essa pavimentação ela tem marcas, ela não é uma pavimentação, como eu disse, aleatória, essas marcas foram escondidas. Inclusive, até em outros países, a gente percebeu isso. Você vê o cimento colocado e as pedras ali em volta, o que sobrou desse caminho de pedras. Em alguns lugares, como não existe um trabalho de conservação, aí houve a terra, né, está por cima ali, dificulta bastante o trabalho. E a gente sabe que foi usado, né? Quando o pessoal começou a chegar, começou a explorar realmente o nosso continente, né? Se você pensar o tempo que eles demoraram para explorar esse continente gigantesco aqui, eles realmente usaram os caminhos. Então, esses caminhos são muito antigos. Imagina quanto tempo isso daí está abandonado e precisando. Por isso, nós estamos fazendo o remapeamento desses caminhos do Peabiru, para a gente saber exatamente por onde eles passavam. Muito bem. Para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa entrevista pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, eu estou conversando com a Fernanda Lima. Ela que é diretora de pesquisa da série documental Caminho do Peabiru, o legado que o tempo escondeu, que vai ser lançado hoje, não é mesmo, Fernanda? Vamos falar um pouquinho sobre essa noite de estreia, convidar a população que está nos ouvindo também. Com certeza. Então, hoje, às 19 horas, no espaço Ondara Master, o pessoal vai ter, na verdade, uma amostra, né, desse compilado que a gente fez da primeira série. Essa primeira série são 4 capítulos. Ela está mais focada ali em Santa Catarina, mas a gente já tem previsão de fazer cada série, a gente vai fazer em um estado diferente. E claro que a menina dos nossos olhos é aqui, o Mato Grosso do Sul. Sem dúvidas, né, Fernanda? Tem vários lugares. Então, a partir das 19 horas, Espaço Ondara, os lugares, né, presenciais estão esgotados, mas a gente vai ter um link para mostrar para o pessoal, quem puder acessar ao vivo, vai conseguir ver esse compilado que nós fizemos aí para atiçar também a curiosidade de todo mundo. E ele vai ficar disponível aonde depois? Ele vai ficar disponível, a série documental. A série ela foi feita para a televisão. Tá? Nós estamos, a gente ainda vai divulgar exatamente em qual rede, mas a gente quer divulgar isso em rede nacional. E, inclusive, nós estamos abertos a passar nas escolas, universidades, para realmente, assim, os nossos estudantes comecem a ter acesso, os profissionais aí da área, para divulgar o máximo possível essa riqueza que a gente tem aqui do nosso país. Ô, Fernanda, você falando um pouquinho mais sobre a pesquisa, as pegadas que vocês encontraram, né, no Peabiru, me lembrou muito, aqui no nosso estado nós temos o município de Nioaque, né, que é conhecido aí como Vale dos Dinossauros.
tá aí na rota de vocês um planejamento para poder saber um pouquinho mais da trajetória? Já foram encontrados, inclusive pegadas, né, em algumas áreas. Vocês acreditam que NIOAC tem aí um conteúdo para poder trazer, para gerar uma produção desse tamanho? Nossa, com certeza, com certeza. A gente está encontrando em lugares, assim, é surpreendente, e por isso a gente divulga tantas pesquisas, porque, como você falou agora, já tem mais um local para a gente visitar por aqui. A população, a partir do momento que ela começa a ver as imagens, ela começa a ver, nossa, esse lugar aqui eu andava quando eu era criança. Eu passava direto aqui em uma pegada e eu nem sabia o que era. E eles entram em contato e a gente vai colocando esses pedaços todos no mapa, né? Então, assim, a gente tem também uma megafauna gigantesca que a gente acha em vários lugares aqui, as ossadas da megafauna. Isso é muito interessante. Então, as pegadas fazem parte e o potencial é gigantesco. A gente já está aqui, como eu falei para você, de olho em alguns locais em Mato Grosso do Sul para começar a série aqui. Legal. Eu conversei com a Fernanda Lima, ela que é a diretora de pesquisa da série documental Caminho do Peabiru, o legado que o tempo escondeu. Fala um pouquinho mais sobre essa obra. Ô Fernanda, para quem queira saber um pouquinho mais, inclusive eu acredito que vocês estão bastante conectados aí nas redes sociais. Qual é o principal meio para o pessoal saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e da Dáquila também? Sim, é legal o pessoal se conectar aí a Dáquila Pesquisas, né, pelo Instagram. A gente tem também o Ratanabá pelo Instagram. Temos o Dáquila News, tem várias redes, né? Urandir Fernandes, mas a gente pode, o Dáquila, o pessoal já vai conseguir acessar todas as nossas redes e ter o link hoje também para assistir aí em casa. Tudo convidado, viu, pessoal? Fernanda, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho excelente de vocês. Esperamos vocês aqui em um outro momento para falar um pouquinho sobre Corguinho, viu? Ah, com certeza. Esse assunto aí instiga a audiência também. O povo gosta de mistério, né? E Corguinho é um poço, né? Disso. Não, tem bastante coisa. O pessoal não faz... Aquilo ali é uma riqueza também que a gente está levando para fora. Lá fora, quando o pessoal vê as imagens, o pessoal fica... Eles tratam o assunto com uma outra visão. Então, assim, inclusive a gente recebe muitos estrangeiros aqui, justamente por causa dessas luzes aí, os avistamentos, é bem interessante. Ô Fernanda, vocês conseguem fazer um link, por exemplo, de Corguinho com a cidade de Varginha, em Minas Gerais? Existe aí um trabalho voltado justamente para o nosso município, em parceria com o município de Varginha? A gente não fez uma parceria com eles, mas é um dos casos que nós estudamos e tem várias relações e conexões com relatos que nós temos aqui também na região. Então, realmente, assim, para a gente pensar um pouco nessas conexões, né, o que aconteceu lá, o que está acontecendo aqui, por que continua acontecendo, não só aqui, em outras regiões, né? Mas, assim, o Brasil, ele também é um local muito, assim... Tem tido muito as aparições, as luzes e muitos relatos. Então, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, ainda mais agora, lá nos Estados Unidos, essa abertura toda que eles deram dos arquivos. Realmente, lá fora, o assunto é tratado como uma ciência. Ela é uma matéria de faculdade, de universidade. A gente tem que ter um pouco mais, esse olhar mais científico e mais seriedade para tratar dos assuntos, porque não envolve só, né? A gente tem que descobrir o porquê que isso está acontecendo aqui. Né? E talvez a gente esteja perdendo uma grande oportunidade aí, né, de parcerias com pessoas aí de outro mundo que a gente nem sabe. Sem dúvidas. Obrigado, Fernanda. Parabéns pelo trabalho, tá? Estamos à disposição. Qualquer novidade, só nos acionar aqui. E eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Agora são 8h10. Eu vou agora para o intervalo comercial. Daqui 4 minutos nós estamos de volta com mais informações.